Olá, sétimo um, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos. E vamos aqui para mais uma aulinha do nosso segundo bimestre ainda. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre biogeografia, sobre deriva continental, sobre placas tectônicas, terremotos, vulcões, basicamente isso, ok? Começando então com a biogeografia, que é uma ciência que é interdisciplinar, investiga a distribuição geográfica das espécies de seres vivos ao longo do tempo. Então, como que essas espécies, por que elas estão num continente, não estão no outro, estão numa região e não na outra? E por que ela é interdisciplinar? Ela é interdisciplinar porque ela usa informações de diversas áreas, da biologia, da ecologia, da geografia, geologia, paleontologia, tudo isso, várias informações de todas essas áreas do conhecimento humano são utilizadas pela biogeografia para chegar nas conclusões que eles pretendem chegar, que precisam chegar, que os estudos dele apontam. Okay? Então a ideia é entender por que certas espécies estão em alguns locais e outros não, como elas chegaram até esses locais e por que não chegaram a outros. Porque muitas vezes a gente tem espécies animais ou vegetais que habitam um continente, mas na verdade a origem delas é em outro continente. Como que essas espécies chegaram até esse local? Então, tudo isso é objeto de estudo da biogeografia, ok? E a parte que a gente vai estudar hoje até o fim da aula, apesar da gente não voltar a utilizar o termo biogeografia, tudo isso faz parte do estudo da biogeografia. Então, a biogeografia é o estudo da distribuição planetária das espécies vivas e das causas dessa distribuição. Por que a espécie existe aqui e não existe lá, e por que lá existe uma espécie que não existe aqui. Às vezes, muitos de nós talvez nunca tenham pensado nessa pergunta. Por que, por exemplo, que não existe urso polar aqui? Seria só por causa do clima? Mas se não fosse só por causa do... Se o problema for só o clima, a gente poderia ter elefante aqui. Não temos elefante. Por que existe elefante na África e aqui não? Clima não é um problema, porque lá é quente, aqui também é razoavelmente quente. Por que tem leão na África e aqui não? São questões que a biogeografia busca responder. Ok? Então vamos falar sobre a Pangeia, a Laurásia e o Gondwana. A Pangeia, vocês já sabem, a gente já falou sobre isso no passado, a Pangeia é um grande continente que existiu no passado. Como que a gente sabe disso? Isso foi basicamente uma análise de onde vivem os seres vivos hoje, além de mais outros fatores também, como de geologia, de formações rochosas, que a gente vai ver mais na frente. Os cientistas que são ligados à biogeografia chegaram à conclusão de que há 280 milhões de anos existia um continente enorme. Espera um pouquinho, deixa eu só resolver um negócio aqui que tá feio. Pronto, agora sim. Apenas um grande continente. Então, todos os continentes que existem hoje eram unidos em um só, chamado de Pangeia, que significa em grego toda a terra. Pan é todo ou tudo ou todos, e Geia é terra. Então, toda a terra era a Pangeia. Todos os continentes atuais unidos em uma grande massa, em um único continente. Isso há cerca de 280 milhões de anos, tá? Até que em 1915 foi elaborada uma teoria chamada teoria da deriva continental, por um geógrafo alemão chamado Alfred Wegener. Ele desenvolveu essa teoria, na qual ele diz que os continentes começaram a se deslocar lá atrás, quando a Pangeia começou a se separar, e esse movimento, eu lembro que a gente chegou a conversar sobre isso no passado, esse movimento,
ele continua até hoje, ele não acabou, os países, não é, os continentes, não é que eles se movimentaram e chegaram onde estão hoje, não, eles continuam se movimentando. Uma taxa, se não me engano, de 4 centímetros por ano, por exemplo. A América se move a uma taxa de 4 centímetros por ano. Tá? Então, hoje ainda acontece a deriva continental, que é a movimentação dos continentes. Tá? Não acabou ainda. E só que lá no início, como que foi a primeira parte dessa movimentação da deriva continental? Foi a separação da Pangeia. A Pangeia, que era um grande continente, hoje a gente tem 5 continentes, mas na época a Pangeia se separou em apenas 2, que foram os que recebem os nomes hoje de Laurásia e Gondwana. Então a Pangeia, ela se separou, originando a Laurásia e a Gondwana, como a gente vai ver no mapa aqui, ó. Então esse primeiro mapa que eu tenho para vocês, a gente tem os países de hoje, cada cor ali é um país, tá? Você pode ver o Brasil em amarelo ali. Isso aí tudo é a Pangeia, os continentes todos juntos. E aí no início a separação foi assim, ó. Laurásia era a parte de cima, onde você tem a América do Norte em laranja e a Europa e a Ásia em vermelho. Então, América do Norte, Europa e Ásia formaram a chamada Laurásia. E a parte de baixo é Gondwana, onde você tem a América do Sul, né, em verde, a África em amarelo, a Austrália também em amarelo, a Antártida em azul e a Índia que está em vermelho ali, que a Índia, a princípio, ela se separou da parte da Laurásia, vindo se juntar à Gondwana. E depois, posteriormente, ela voltou a se juntar lá na Laurásia, fazendo parte da Ásia, tá? Mas a Índia, então, ela foi a única a porção de terra que hoje corresponde à Índia, foi a única porção de terra que fez esses dois movimentos, que ela veio com Gondwana, ela se separou junto com Gondwana, mas depois voltou e se juntou à Laurásia, certo? Mas o resto dos continentes, não. A não ser uma parte ali, ó, que hoje a gente tem a América do Norte e a América do Sul. Uma parte desses continentes voltou a se juntar, que é onde hoje a gente tem a América Central. E a gente tem a América do Norte e a América do Sul juntas, como? A partir da América Central. Através da América Central, a América do Norte e a América do Sul se juntam. Tá? E nesses dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana, não havia ainda uma porção de terra que correspondesse à atual América Central. Essa parte apareceu depois, ok? Mais uma das evidências dessa deriva continental é a semelhança entre a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África. Tá? Elas têm contornos muito parecidos, o formato delas é bem parecido. Isso evidencia a teoria da deriva continental. Por quê? A América do Sul e a África elas se encaixam quase perfeitamente. Além disso, tem espécies vivas e também de fósseis, tanto animais quanto vegetais, que foram encontradas nos dois continentes, em regiões que, se você juntar os dois continentes, são regiões complementares, são regiões que faziam parte da mesma região. Tá? Então, esses seres vivos que foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África, elas não teriam condições de atravessar o Oceano Atlântico. Então, daí se concluiu que elas estavam juntas antigamente. Depois foram separadas quando os continentes se separaram. Tá? Então, essas espécies que existem lá e cá, elas habitavam uma região de Gondwana que foi quebrada no meio na deriva continental. Então, uma parte do continente ficou para lá, uma parte do continente ficou para cá, e algumas espécies estão dos dois lados, certo? E também outras evidências geológicas, como algumas formações rochosas antigas que são encontradas no Brasil e na África. E a gente vai ver isso no próximo slide, num desenho aqui que eu vou mostrar para vocês, uma ilustração, unindo América e África. Presta atenção aqui, ó. Olha a América do Sul e a África
como se encaixam quase que perfeitamente. Por que tem buracos ali? Porque, óbvio, partes vão se perdendo no meio do caminho, não é um negócio absolutamente perfeito, mas é muito parecido. Tá? Então você percebe que, basicamente, elas estavam juntas. Isso é praticamente uma prova. E outra prova está aqui, ó, que foi o que eu falei das formações rochosas. Esses trechos que você vê aí em roxo são formações rochosas que existem hoje na África, tá? Não é que não existe mais. Essas formações ainda existem, só que existe parte na África e parte na América do Sul. E quando você junta os dois, você vê que elas eram uma formação só. Principalmente aquela do meio ali, ó, que você vê claramente que ela foi quebrada no meio daquela formação rochosa. Então, uma parte no nordeste aqui do Brasil e outra parte lá na costa oeste da África, ali, possivelmente em Angola. Tá? E uma mais ali embaixo que faz parte da Argentina e da África do Sul também, a mesma formação rochosa. Ok? Então, isso aí tudo são provas da deriva continental, provas de que América e África, América do Norte não, mas América do Sul e a África antigamente faziam parte do mesmo continente, tá? Gondwana, ok? E a gente vai falar agora da deriva continental com placas tectônicas. Qual a relação da deriva continental com placas tectônicas? Vocês sabem o que são as placas tectônicas, a gente falou bastante delas no ano passado, no sexto ano. Tá? Mas a deriva continental, o que tem a ver? Ela acontece por causa da movimentação das placas tectônicas. Ela acontece devido a essa movimentação. Não são eventos totalmente opostos, ou separados ou independentes. Não. A movimentação de placas tectônicas, ela causa a deriva continental. Por quê? As placas tectônicas, elas são porções da crosta terrestre que fazem um quebra-cabeça, que se juntam, fazendo toda a crosta terrestre e ficam apoiadas sobre o manto e deslizando sobre ele. Tá? O manto, ele é uma camada de rochas abaixo da superfície, mas com temperaturas muito altas. Então essas rochas, elas não são sólidas, elas não são as rochas como a gente conhece da superfície. Elas estão derretidas, elas estão num estado mais líquido e acima delas desliza a crosta terrestre, tá? As placas tectônicas. Então, se você tem um manto embaixo e as placas tectônicas em cima. Mas por que essas placas tectônicas deslizam? Porque tem diferenças de temperatura ali. Então, você tem a parte de cima do manto, mais próxima da superfície, ela é mais fria do que a parte de baixo, que está mais perto do núcleo da Terra. Então, você tem uma parte mais fria em cima e uma mais parte embaixo. E aí, eles trocam de lugar, porque a tendência é sempre o que está mais frio descer e o que está mais quente subir. Então, conforme a parte de cima do manto esfria e a parte de baixo esquenta, eles trocam de lugar, a parte de cima desce e a parte de baixo sobe, tá? Isso é chamado de corrente de convecção, esse movimento de temperatura. O que está mais quente desce, desculpa, o que está mais frio desce, o que está mais quente sobe, formando uma corrente de convecção. E aí, como ela acontece abaixo da placa tectônica, a placa que está acima, ela vai ser empurrada por essa corrente. Daí, por isso que acontece a movimentação. Olha o desenho aqui no próximo, ó. Então, você está vendo as setinhas ali? As setinhas indicam o movimento, o sentido dessas correntes de convecção. Então, elas empurram as placas tectônicas, tá? Do lado onde a parte superior do manto está se movimentando. Empurra a placa tectônica, causando essa movimentação, causando a deriva continental, causando os terremotos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, tudo isso é causado pela corrente de convecção, que é causada pela diferença de temperatura. Mais baixo, mais no centro da Terra é mais quente, e mais próximo à superfície é mais frio. E a gente sabe que é exatamente mais frio próximo à superfície, porque aqui onde a gente está é a primeira parte de esfriar. Como eu falei para vocês ano passado, lembra do prato de sopa?
Se você começar a comer pelas bordas ou pela partezinha de cima, já está mais frio, porque a parte externa esfria primeiro. Então, a Terra, antigamente, ela era um grande manto, era tudo mineral derretido. Só que a parte mais externa, ela foi esfriando e criou a crosta terrestre. A parte mais interna, ela não está esfriando ou ainda não está se solidificando, tá? Mas essas correntes de convecção, então, criadas por essa diferença de temperatura, são o que fazem a movimentação das placas tectônicas, ok? Isso causa fenômenos naturais e impactos ambientais. Então, no ano passado, a gente já falou que a movimentação das placas tectônicas faz com que elas colidam, elas se batam entre si, ok? E o resultado dessas colisões, também vocês já sabem que são os terremotos. E vocês também já sabem que se esse terremoto acontecer em área de oceano, o que acontece? O tsunami, os maremotos ou tsunamis, tá? Porque embaixo da água, a terra se mexe ela vibra com uma frequência alta, isso revolve a água, isso causa ondas enormes, tá? Então, os tsunamis são causados por terremotos em áreas oceânicas, e quando a colisão das placas tectônicas ocorre em área continental, a gente tem, então, o terremoto, certo? As placas, elas podem colidir de frente se vierem movimentos opostos, ou elas podem deslizar uma contra a outra, fazendo assim, esse tipo de movimento também causa atrito, também causa terremoto. Mas também pode acontecer de uma placa, ao invés delas fazerem assim e baterem, uma pode entrar por baixo da outra, levantando a outra. Faz assim, vendo as duas placas, batem e acontece esse movimento aqui. Levantou. E esse tipo de movimento foi o que causou o aparecimento da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes surgiu porque havia duas placas tectônicas, ainda há duas placas tectônicas, e uma mergulhou para baixo da outra, e isso fez com que a outra se levantasse, como a gente vai ver aqui nessa ilustração. Vejam só, você tem a placa A ali em rosa, lado esquerdo, com a setinha para cá, e a placa B em marrom, setinha para cá. Quando elas bateram, a placa A entrou abaixo da placa B, levantou a placa B, fez com que ocorresse um enrugamento ali daquela parte superior. Então, quando ela enrugou, criou uma parte mais alta ali em cima, que é basicamente a Cordilheira dos Andes. Veja aqui, vou pegar um papel aqui atrás. Você tem um papel aqui, ó. Quando ela fez isso aqui, enrugou e formou uma cordilheira. Ó, ela é retinha. Enrugou, formou a cordilheira. Assim que foi formada a Cordilheira dos Andes, porque uma placa tectônica entrou por baixo da outra e fez a outra se levantar, certo? Então são tipos diferentes de colisões entre as placas tectônicas, correto? Terremotos e tsunamis. A gente já explicou que é o terremoto e tsunami, como que eles são causados, agora como que ele é medido. O que a gente mede, na verdade, é a quantidade de energia que o terremoto libera. Então, para medir essa quantidade, foi criada a escala Richter, escala de magnitude Richter, que ela basicamente ela mede a magnitude dos tremores de terra. Ela começa em um ponto. Um terremoto de um ponto na escala Richter, a gente nem chega a notar. A terra tremeu, mas mais abaixo, e aqui nós humanos não chegamos nem a perceber. Alguns animais percebem, tá? Mas nós não chegamos nem a notar. Então, a escala começa em um ponto, quando é um tremor muito leve, que a gente nem nota, e não tem um limite máximo, como muitas pessoas dizem que tem. Muitas pessoas falam que o limite máximo da escala Richter é de 9 pontos. Mas por que isso é falado? Porque desde que a escala existe, nunca teve um terremoto acima dos 9 pontos. Então, até hoje, é considerado 9 como o máximo, porque nunca teve nenhum acima de 9. Quer dizer que não pode ter? Não quer dizer que não pode ter. Pode ter sim, pode acontecer. Mas
Até hoje, o máximo é 9, tá? Então, o terremoto mais forte que a gente teve até hoje no nosso planeta foi de 9 pontos na escala Richter, certo? Pode vir a acontecer de um terremoto mais forte, mas até agora, desde que foi criada a escala, por exemplo, até hoje não existiu. Quando o local exato onde acontece o contato entre as placas tectônicas, onde as placas colidem, aquele ponto exatamente é chamado de hipocentro. Atenção, esse não é o epicentro. O lugar onde as placas colidem, o local de contato é o hipocentro, não o epicentro. O hipocentro, ele é abaixo da superfície da Terra. Mas quando vocês escutam falar de terremoto, vocês ouvem falar de epicentro. O que é o epicentro, então? O epicentro é a parte da superfície que fica exatamente acima do hipocentro e é onde o terremoto é sentido com maior intensidade. Então, preste atenção na diferença. Epicentro não é onde as placas colidem. Onde as placas colidem é hipocentro. O epicentro fica exatamente acima do hipocentro, tá? E é o local onde o tremor de terra ele é mais forte. Por que é mais forte? Porque é exatamente a porção de terra que está acima do hipocentro, é a porção mais próxima do hipocentro. Quanto mais próximo, mais intenso vai ser o terremoto, correto? Então, atenção para a diferença entre hipocentro e epicentro. O epicentro é na superfície, hipocentro é abaixo da superfície e é exatamente onde ocorre a colisão entre as placas tectônicas, ok? E os vulcões? Os vulcões geralmente estão localizados em área limite entre as placas tectônicas, ou seja, em áreas onde as placas tectônicas se encontram. Por quê? Porque ali, pelo movimento das placas tectônicas, elas criam rachaduras na crosta terrestre e nessas rachaduras tem a abertura que vai até a superfície. Então, o vulcão, basicamente, é o que liga a superfície da Terra ao manto, tá? É onde você tem o contato entre nós que estamos acima da superfície e o centro da Terra. São os vulcões, e é por isso que eles estão em áreas limite entre as placas tectônicas, certo? E as erupções são o quê? Elas são uma consequência exatamente dessa atividade tectônica abaixo deles. Quando tem atividade tectônica ali, muitas vezes os terremotos eles são seguidos de erupções vulcânicas, tá? Porque a atividade tectônica ali abaixo, a Terra treme e dá erupção vulcânica. Porque o que tem ali embaixo do vulcão? Rochas derretidas, como a gente já falou anteriormente, rochas derretidas. Esse material que compõe o manto, essas rochas derretidas, é chamado de magma. E o magma, quando sai para a superfície da Terra, através da abertura do vulcão, ele recebe outro nome, ele passa a se chamar lava. Atenção, lava e magma são a mesma coisa, rochas derretidas, só que quando está lá embaixo da terra, lá embaixo da superfície, é chamado de magma. E quando sai para a superfície, aí recebe o nome de lava, mas é a mesma coisa, tá? Aí essa lava, quando ela sai, o que acontece? Ela começa a esfriar. Só que antes de esfriar, ela derrete tudo em volta do vulcão. Por quê? Temperatura é muito quente, vai destruir tudo que for vivo ali ao redor do vulcão. Então essa lava, ela causa só destruição no momento, sim. Só que depois que se resfria, o material que sobra, essa lava resfriada, ela é altamente rica em minérios que são importantes para o desenvolvimento de quem? Das plantas. Então, esse solo vulcânico, depois que essa lava esfriou, ele fica muito, muito, muito fértil. Então, da mesma forma que a lava causa destruição num primeiro momento, num segundo momento ela traz fertilidade ao solo e a vida pode voltar ali naquela região, pelo menos até ser destruída novamente por uma nova erupção.
ok? E, além disso, a lava do vulcão pode formar ilhas. Muitas ilhas oceânicas elas são formadas porque, porque a lava foi se acumulando, a lava resfriada foi acumulando, 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 até surgir a ilha. As erupções vulcânicas podem acontecer debaixo do oceano e vai acumulando aquela lava ali e aumentando, aumentando até que aquela montanha de lava sai debaixo do oceano, chega até a superfície e formando uma ilha. Por exemplo, as ilhas do arquipélago do Havaí são ilhas vulcânicas, formadas, portanto, por acúmulo de lava de erupção de vulcões. Ok? Então, pessoal, tranquilo? Depois, se tiverem dúvidas, na terça-feira a gente conversa. Por hoje era só, mas tem as atividades ainda. Eu vou pedir para vocês, hoje, as atividades das páginas 20, das páginas 19, 24 e 25. E vocês vão ter um bom tempinho para fazer. Eu vou dar até o dia 10 de agosto para vocês terminarem. Porém, se liguem que até lá não vai ser só isso aqui até lá. Eu vou botar mais aulas com mais atividades, mas todas elas vão ter um limite até o dia 10 de agosto, tá? Vou dar um prazo maior para vocês fazerem isso aí, ok? Então, por hoje era só, pessoal. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.